Eu nadei a mesma prova centenas de vezes antes de cair na água. Literalmente. De olho fechado, deitado na cama do hotel, sentindo o bloco de largada embaixo dos meus pés, ouvindo o barulho da torcida e a água batendo na raia. Não foi uma, não foram duas, foram centenas de vezes. E foi isso que me levou a 2 semifinais olímpicas. Em Londres 2012 e no Rio 2016, na prova dos 200 metros medley. Só que não foi só um treino físico, foi um treino mental. E hoje, o que eu quero te mostrar nesse vídeo é exatamente o método de visualização que eu usei durante 16 anos de carreira profissional de natação. E como que você pode aplicar essa mesma técnica para você aprender a criar conteúdos que sejam consistentes no YouTube, só que de um jeito mais claro, com menos travamento. Porque olha só, se esse método funciona para uma semifinal olímpica com o mundo inteiro assistindo, ele vai funcionar para você conseguir gravar um vídeo de pelo menos 15 minutos aí na sala da sua casa. E se você não usa nada disso, se você na hora que você vai gravar um vídeo, você senta lá para gravar sem saber o que você vai falar, sem ter passado o vídeo na sua cabeça antes, você vai continuar travando, vai continuar editando demais e vai continuar demorando 3 vezes mais para entregar alguma coisa que podia ser extremamente simples. Então, vamos lá. A visualização mental, ela não é só um papo de autoajuda. Não é aquela coisa de, nossa, pensa positivo aí que vai dar certo. Isso aí é o que os gurus de alta performance que nunca competiram, que não sabem de nada, ficam repetindo por aí. E cara, eu posso te falar, eu tenho 22 anos de natação no corpo. Comecei aos 5 anos de idade, aos 11 eu comecei a treinar realmente para competir e eu fui até os 27 anos chegando no mais alto nível de natação possível. Eu não li só sobre visualização. Eu vivi isso todo dia na prática por vários e vários anos. O Michael Phelps, por exemplo, é um dos maiores atletas do mundo. E ele venceu a final dos 200 metros borboleta lá em Pequim em 2008 com os óculos dele lotados de água. O cara literalmente não via nada. E adivinha só? Ele ficou calmo e ele bateu o recorde mundial. Você sabe por que isso aconteceu? Porque na época o técnico dele, que se chama Bob Bauman, confirmou que o Phelps já tinha nadado, ou seja, nadado aquela prova centenas de vezes na cabeça dele antes mesmo dele subir no bloco. Ou seja, ele já tinha visualizado todos os possíveis cenários que podiam acontecer. E ali, quando aconteceu aquele cenário adverso, o corpo dele já sabia exatamente o que ele tinha que fazer. E aqui está um ponto que a maioria das pessoas não entende. A visualização ela não é sobre você imaginar o resultado bonito. Ela é sobre como você deve preparar o seu cérebro e o seu corpo para executar, inclusive quando as coisas dão errado. Em 2014, quando eu operei meu ombro esquerdo, eu fiquei 6 meses fora da piscina. 6 meses. Para um atleta olímpico, isso aí é uma eternidade. E ver o tempo passar, ver os outros treinando, sentir o meu corpo perdendo o que levou anos para construir. Eu pensei em desistir algumas vezes. Só que sabe o que eu fazia? Naqueles meses, sem poder nadar, eu fechava meus olhos e eu visualizava. Eu nadava a prova na minha cabeça. Eu sentia a braçada, a virada, a chegada, e foi o que me manteve conectado e me ajudou a voltar. Porque o corpo ele pode até parar, só que a sua mente ela não precisa parar. E aí quando a gente transforma isso para o algoritmo da construção das redes sociais, a maioria das pessoas que tenta criar algum conteúdo no YouTube, ela senta na frente da câmera e começa a improvisar. Ou seja, ela não passa o roteiro na cabeça dela, ela não sentiu como é que o vídeo vai fluir, ela não se viu entregando aquele conteúdo. Aí ela trava, ela acaba gaguejando, ela regrava 10 vezes e ela acha que o problema pode ser uma falta de talento. Só que não é. É uma falta de preparo mental. O primeiro ponto é o mais importante e é onde todo mundo erra. A visualização ela não é para você ficar pensando no resultado. Ela não é você se imaginar recebendo um troféu ou vendo o seu número de views aqui no YouTube subir. Isso aí é fantasia. Isso não é visualização. A visualização de verdade mesmo, que é a que funciona, ela é sensorial. Ou seja, você precisa ativar todos os sentidos na sua cabeça. A Emily Cook, que é uma esquiadora de freestyle americana, que ela competiu 3 vezes nas Olimpíadas, ela literalmente descrevia os roteiros mentais dela envolvendo tudo. Desde o barulho da multidão, o vento no rosto, cada etapa do salto perfeito. Não é só você se ver fazendo.
E ela não fazia isso, não era só ela se ver fazendo aquilo. Ela tinha que sentir o frio, ela tinha que ouvir o som, ela tinha que perceber o peso do corpo em cada movimento dela. E aí você está se perguntando assim, mas por que isso importa tanto? Os eletrodos, eles detectaram atividade muscular real nos esquiadores olímpicos enquanto eles estavam apenas imaginando o percurso. Isso nada mais é do que o corpo respondendo ao que a mente simula. Não é papo de motivação isso. O nome disso é neurociência. Agora, um erro comum que as pessoas têm é elas fecharem os olhos e pensar assim, nossa, eu vou gravar um vídeo bom pro YouTube hoje. E pronto. Isso aí não faz nada. É tipo eu falar assim, vamos lá, eu vou nadar rápido. Tá, beleza, mas vou nadar rápido como? Qual vai ser minha abraçada? Qual o ritmo? Como é que vai ser minha virada? Como é que vai ser minha chegada? E aí a gente entra na parte que eu quero falar pra vocês, que é como a gente aplica isso no YouTube. Então antes de você gravar, fecha os olhos aí por 5 minutos. Comece a se observar sentando na cadeira, abrindo seu roteiro, olhando para a câmera. Comece a sentir esse ambiente, a luz, o som. Agora passe por esse vídeo inteirinho que você vai falar, as coisas que você vai falar, o que você vai dizer, o que você vai agir, qual vai ser os seus gestos, qual vai ser o momento. Passa o vídeo inteiro na sua cabeça. Só que não por cima. Bloco por bloco, sente aí como é que você vai falar cada parte, onde que você vai pausar, onde você vai enfatizar e onde você vai mudar o tom. E aí quando você abrir os seus olhos e apertar para gravar, vai realmente parecer que você já fez aquilo antes. Porque de certa forma você realmente já fez. Aqui, ó, na sua mente. Então, novamente, você deve estar se perguntando aí, nossa, mas você tem que visualizar o roteiro perfeito então, né? Isso aí tá tudo certo. Só que não exatamente. Isso aí leva a gente para o segundo ponto que eu quero falar. E é esse ponto que ele mudou basicamente a minha carreira como atleta. Ele é o que separa o amador do profissional em qualquer área. Que a maioria das pessoas ela só visualiza tudo dando certo. Ou seja, o vídeo fluindo, as palavras saindo perfeitas, zero engasgo. Só que a verdade é que as coisas costumam dar errado. E elas sempre dão errado. O Phelps, por exemplo, ele não só visualizava a prova perfeita, ele visualizava os óculos dele enchendo de água, a largada da prova atrasando, ou o adversário dele abrindo uma vantagem sobre ele. E por isso que quando o caos chegou para ele de verdade lá em Pequim, ele estava pronto. Agora eu posso falar que eu vivi o lado oposto disso. Nos Jogos Olímpicos lá no Rio em 2016, eu me preparei ao máximo. Era na minha casa, tava no Brasil, em casa, me sentindo bem. E eu queria porque queria pegar uma medalha. Só que eu não nadei como eu queria. E aí, isso me trouxe uma frustração profunda, profunda. Tanto que acabou a prova, eu fiquei doente imediatamente depois da prova, me deu febre. E eu fiquei horas embaixo do chuveiro, né, ainda com traje de competição, com a touca e com o óculos, eu nem lembrei de tirar, acho que se eu não me engano fiquei umas 2 horas ali, sofrendo, sabe? Eu sofri muito. Tanto que eu posso dizer que eu entrei numa depressão pós-prova ali, tipo uma depressão, aquelas que eles falam, né, o PTSD, né, que é o sofrimento, é o pós-traumático, né? Só que obviamente numa escala bem menor. E aquilo ali me fez repensar tudo na minha vida. E aí olhando para trás, uma das coisas que eu poderia ter feito melhor era ter visualizado mais cenários adversos. Ou seja, eu poderia ter me preparado mentalmente não só para o meu melhor, só que para o que podia dar errado durante a prova. Porque quando a realidade ela não bate com essa fantasia que a gente cria na nossa cabeça, a gente se desaba. Então o impacto emocional ele é um absurdo. E já o contexto emocional da visualização ele precisa ser o mais realista possível. Então ele inclui pressão, desconforto, imprevistos. Isso aí não é para criar ansiedade na gente. Isso é para criar a familiaridade com a dificuldade. Agora, quando a gente vira isso para um YouTube, por exemplo, o erro comum de quem cria um conteúdo é nunca se preparar para o que vai dar errado. Aí você vai lá, pá, grava, o áudio deu errado. Você esquece o que você ia falar. Então você perde o fio da meada no meio do vídeo e daí, cara, você pira. Que aí você desliga a câmera, vai embora. E às vezes, sei lá, leva semanas, meses para fazer tudo de novo. Agora eu quero te falar como é que você aplica tudo isso que a gente conversou até agora no seu dia a dia. Então se você vai gravar aí uma sessão, um vídeo, começa a incluir os cenários adversos que podem acontecer. Então, começa a se imaginar esquecendo uma frase, tendo que improvisar com calma,
Começa a se ver ouvindo um barulho externo e você retoma as coisas sem estresse. Porque se você se vê errando e seguindo, você só vai editar e aquilo ninguém vai perceber. E aí quando um problema acontecer de verdade, o seu corpo e a sua mente eles já vão ter passado por aquilo ali. Não vai ser nada novidade. Tudo vai ser uma rotina. Isso funciona para qualquer área da sua vida. Então, visualizar é tipo treinar. Se você faz uma vez só e para, não vai servir para nada. E é aí que entra o nosso terceiro ponto desse vídeo de hoje. E é esse ponto que separa quem sabe de verdade o que está fazendo. Porque todo mundo sabe e escuta sobre esse tal da visualização. Tenta uma vez, tenta duas, né? Achou legal, só que você nunca mais faz. É tipo você ir pra academia em janeiro. Fala, vou à academia em janeiro e vou entrar em forma e vai estar tudo certo. Não é bem assim. Então na natação, eu não costumava visualizar quando me dava vontade. Aquilo ali era um ritual. Fazia parte tanto da minha rotina, quanto do aquecimento na piscina. Não precisa ser 1 hora por dia. Pode ser tipo, sei lá, de 20, 40 minutos, 15 minutos. Só que você precisa ser consistente. E de 2 a 3 vezes por semana é o ponto ideal. Isso aí eu tô falando baseado num estudo, né, para você reforçar essas conexões neuromusculares sem você causar uma fadiga mental. E para mim, isso funcionava da seguinte forma. Toda vez antes do treinamento, ali em torno de 15, 20 minutos antes do treinamento, eu costumava fechar os meus olhos, deitar e me visualizar, fazendo exatamente o que seria o treino daquele dia. Porque treino também faz parte. E isso se repetiu todas as vezes durante a minha jornada até as Olimpíadas. Então eu deitava, fechava meus olhos, relaxava o meu corpo, dava 2, 3 respiradas fundas. E aí começava a visualizar o meu corpo, começava a visualizar o que eu estava fazendo, começava a visualizar como eu estava naquele momento, visualizava colocando a touca, colocando o óculos, preparando minha bebida, colocando ali na borda da piscina, levava o meu material. Você percebe que é tudo com detalhes? Aí eu visualizava, caindo na piscina, sentindo a sensação da água, sentindo como eu estava naquele momento, a água passando pelos braços, pelos dedos, pelo corpo, pelos pés. E isso funciona para tudo. Se você vai ter uma reunião importante, funciona da mesma forma. De 15 a 20 minutos antes, fecha os olhos, visualiza, pensa, entrega o que você vai entregar na hora, só que sem falar, tudo na sua cabeça. Funciona também para a gente gravar um vídeo no YouTube. Então fecha os olhos, pensa, imagina você fazendo, imagina você falando, imagina você se preparando, imagina aquele momento chegando, uma palestra, serve para tudo. O erro comum é a gente achar que a preparação é só um roteiro. Então você escreve ali, você lê e você senta para gravar. Só que você não passou pela experiência de entregar aquele conteúdo. Então é tipo um atleta que treina só tática ali no papel, só que ele nunca simula a prova. Então isso não funciona de verdade. Agora, para você fazer isso certo, começa a criar um ritual de visualização. Pode ser ali 5, 10 minutos todos os dias, onde você passa mentalmente por tudo aquilo que você vai viver, para o dia que você vai preparar. Então fecha os olhos, senta num lugar tranquilo ou deita se você preferir e se imagine fazendo. Isso você vai fazer para o YouTube, se você vai fazer para uma reunião, se você vai fazer para o seu dia de trabalho, não importa, contanto que você faça. Então se você vai fazer para o YouTube, começa a ler o roteiro, fecha os seus olhos, se enxerga entregando cada bloco, sinta ali seus pontos fortes, os momentos difíceis, percebe ali aquele momento de gravação terminando. E aí com o tempo isso aí vai virar tão automático quanto você escovar os dentes. E é aí que a visualização, ela para de ser uma coisa técnica e ela vira parte da sua identidade. Mas tá, beleza. E quem nunca fez isso na vida? Que parece muito fácil eu falando, e eu fiz isso por anos. Só que quem nunca fez tá aí, pô, e aí como é que eu começo, como é que eu faço tal? O cara começa pequeno. Esse é importante, começa bem pequeno. 5 minutinhos antes de qualquer atividade sua. Fecha os olhos, passa o que vai acontecer na sua cabeça e se enxerga fazendo aquilo. Só isso. Aí na semana seguinte você aumenta para 10 minutos, começa a refinar, começa a ver com mais detalhes. Não é sobre você fazer perfeito.
É sobre você nunca parar de fazer. É sobre você incorporar isso na sua rotina. Então, para a gente recapitular isso, o primeiro ponto é a visualização sensorial, que é você entender que não é imaginar, mas sim sentir isso com todos os seus sentidos. Então passa por tudo que você vai passar, bloco por bloco, antes de você executar. Segunda coisa, visualiza aí o caos. Começa a se preparar para os cenários que são adversos. Você esqueceu a frase que você vai falar? Entrou algum barulho externo? Você travou na hora, você congelou? Agora, se você passar por isso na sua cabeça, o seu corpo ele já vai saber como você reagir. Você não vai gaguejar, você não vai ficar nervoso, você não vai se perder. E o terceiro e o mais importante ponto, consistência mata o talento. Então, faça aí dessa visualização um ritual diário, não só um evento. Se você conseguir pelo menos 2 vezes na semana, de 15 a 20 minutos, já vai incorporar em quem você é. Se você está gravando para um vídeo para o YouTube igual eu estou fazendo agora, só faça isso. Antes da sua próxima gravação aí para um vídeo do YouTube, para por 5 minutos, feche os seus olhos, passa o vídeo inteiro na sua cabeça. Do começo ao fim. Começa a sentir como é que é entregar aquele conteúdo. Pode parecer um negócio meio estranho no início. É bobeira, de repente. Só que eu fiz isso antes de cada prova que eu tinha por 16 anos de carreira profissional, incluindo as minhas 2 Olimpíadas. E eu posso te garantir que isso funciona. Agora me conta aí, aqui embaixo nos comentários, qual que é o maior desafio que você enfrenta na hora de você gravar um conteúdo? Será que você vai travar na frente da câmera? Será que você não vai saber por onde começar? Você vai perder energia no meio? Me conta aqui, porque eu leio tudo o que vocês comentam e eu posso fazer um vídeo específico sobre o que vocês mais precisam. E agora, esse roteiro inteirinho que eu fiz, eu usei uma ferramenta que eu mesmo criei. E se você, assim como eu, tem interesse em começar a produzir mais conteúdo, quer uma ferramenta que te entenda, que saiba como você é, para poder te passar o que você precisa fazer, entra aí no site do Script Engine AI. Essa é uma ferramenta que eu criei e que me ajuda a criar o meu próprio conteúdo. Esse vídeo que eu fiz, por exemplo, foi feito com essa ferramenta. Então, já entra lá no site, se inscreve, é de graça. Você pode simplesmente entrar, criar um roteiro, colocar na frente da câmera e manda ver. Usa as técnicas que eu te ensinei nesse vídeo e depois me conta como foi. No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre como que eu estruturo a minha rotina de alta performance depois que eu parei de nadar e como que eu adaptei as disciplinas de 22 anos de esporte para construir um negócio do zero. Então, se eu fosse você, não perderia esse vídeo. A gente se vê lá.